Olá, bem-vindo ao 20º dia dos 50, que procuramos transformação através da oração. Hoje vamos estudar com o pastor Douglas sobre o perdão através da oração modelo registrada na Bíblia. Mas antes, vamos conhecer a irmã Darcy, que conta como intercedeu por uma pessoa e Deus respondeu sua oração. Então, eu tenho um pequeno grupo em casa e num sábado desses atrás, nós íamos sair para fazer as visitas. Só que as pessoas que nós íamos visitar, não tinha ninguém em casa, não foi possível fazer aquelas visitas. Então, nós ficamos um pouco desanimados, mas com a vontade de sair para visitar. E uma amiga então ligou e disse que ia fazer uma visita, e essa pessoa eu não conhecia, não é uma pessoa que a gente tinha contato nenhum. Então, ela falou que essa pessoa era uma pessoa muito complicada e que se eu quisesse estar indo junto, aí fomos eu e meu marido. E quando nós chegamos lá, essa pessoa, ela já veio para o portão chorando. Estava com uma depressão terrível, estava muito nervosa. E falava, e falava, e falava. Eu tentava animá-la, confortá-la, mas ela não aceitava nada. Ela não ouvia. Só falava, chorava, reclamava e estava numa situação desesperadora. Então, isso foi no sábado à tarde, nós saímos da casa dela já à noite, oramos com ela, e quando foi no domingo aqui no culto, eu comentando com essa minha amiga que já a conhecia, que nos levou lá, eu falei para ela que eu fiquei muito preocupada. Ela estava numa situação tão depressiva que eu fiquei com medo dela cometer suicídio. Então, quando cheguei em casa, eu falei para meu marido, vamos orar? E então nós ajoelhamos e eu li o Salmo 91. Chorei com Deus, reclamei, pedi que o Espírito Santo estivesse lá com ela, o nome dela é Rita. E pedi, implorei, eu clamei a Deus que tirasse aquela depressão, que tirasse aquela tristeza. E Deus visitou a Rita. Louvado seja Deus por isso, né? Quando foi na terça-feira, no meu pequeno grupo, ela chegou lá, acompanhada de uma amiga, sorrindo, era outra pessoa. Eu fiquei tão emocionada que eu não tinha palavras para agradecer a Deus. Eu passei aquele problema para aquelas pessoas, falei, mostrei, agradeci a Deus em oração. Ela está frequentando meu pequeno grupo agora. E eu tenho fé em Deus, que pelo poder do Espírito Santo, logo ela vai estar bem. Quem sabe ela vai vir à igreja, que agora ela está indo no pequeno grupo. Mas eu tenho fé que ela vai vir para a igreja também. E quem sabe até se batizar para a honra e glória de Deus. Amém? Bem-vindo ao 20º encontro. Esse é o nosso projeto 50 dias transformados pela oração. Quantos de vocês possuem alguém para perdoar? Foi com essa pergunta que um pastor começou o seu sermão. Mais ou menos 80% da igreja levantou a mão. Não satisfeito com a resposta, o pastor perguntou novamente, mas desta vez de forma mais enfática. Seja sincero com você mesmo e reconheça. Quantos de vocês precisam perdoar alguém? Dessa vez todos levantaram a mão, menos uma senhora idosa que estava sentada no último banco. Senhora Jones, você não tem ninguém para perdoar? Questionou o pastor. Com um sorriso no rosto, ela respondeu, não, pastor, eu não tenho ninguém a perdoar. Senhora Jones, isso é algo incomum. Quantos anos a senhora tem? 98 anos, pastor. Senhora Jones, você poderia vir à frente e nos explicar como uma pessoa pode viver 98 anos e não possuir nenhum inimigo na terra que possa perdoar? Aquela senhora se levantou. Quando chegou junto ao microfone, ela disse, eu não tenho ninguém a perdoar porque todos já morreram e eu fui a única que sobrevivi. A triste realidade é que vivemos em um mundo de pecado, um mundo imperfeito, onde o nosso relacionamento com Deus e com os seres humanos é imperfeito. Somos egoístas, pensamos mais em nós mesmos do que em qualquer outra pessoa. Nós falhamos
pecamos, machucamos a Deus e também o nosso próximo. Algumas vezes sem intenção, outras vezes de propósito. Quando eu machuco a Deus ou alguém, isso provoca culpa. Quando eu sou ferido, isso provoca ressentimento. Você nunca irá alcançar a verdadeira alegria e a plenitude da vida cristã enquanto estiver carregando esta mala extra da culpa e ressentimento. Esse peso extra pode ser resolvido através do perdão. Por essa razão, na oração modelo, a oração do Pai Nosso contém a oração do perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Deus não quer que você viva com a culpa e o ressentimento. Por isso, Ele lhe oferece o perdão para os seus pecados. A realidade é que não há pecado que não possa ser perdoado. Deus não só nos oferece o perdão para os atos errados, mas também para a nossa condição pecaminosa. Porém, para a restauração ser completa, ela não pode se limitar ao perdão entre Deus e o homem. Precisa envolver a esfera humana, o perdão entre as pessoas. A razão principal para perdoarmos o próximo é o próprio perdão divino para os nossos pecados. O perdão divino deve nos motivar a capacitar a perdoar não somente a nós mesmos, mas também aqueles que nos magoaram. Devemos ser portadores desse presente que nós não merecemos, o perdão. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O mais interessante é que o maior beneficiado em perdoar o próximo é você mesmo. O maior prejudicado com o sentimento de ressentimento somos nós. Jó escreveu: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Perdoar alguém não quer dizer que o ato que a pessoa cometeu não o machucou ou que não é errado, mas sim que você se propôs a libertar-se da amargura, do ressentimento. Perdoar não é uma atitude de fraqueza. Todos podem carregar o ressentimento, mas poucos são fortes o suficiente para perdoar. O último aspecto que quero destacar sobre a importância de perdoar tem a ver com a nossa própria necessidade de perdão a cada dia. Na oração de perdão, a conjunção assim como literalmente significa tanto quanto ou na proporção de. Sendo assim, quando oramos perdoa-nos as nossas dívidas, tanto quanto ou na proporção que temos estendido o perdão para com os que pecam contra nós. Aqueles que são mais capazes de perdoar são aqueles que são mais capazes de receber e experimentar o perdão divino. Não tenho dúvidas que você nesse momento precisa do perdão divino, mas que também precisa libertar o sentimento que tem lhe destruído por causa da falha de alguém. Jogue-se ao chão agora mesmo e faça a oração de fé, a oração de perdão. Ao fazer essa prece, lembre-se, a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se encontram as ilimitadas bênçãos de Deus.